Bora pro apoio da semana? Vamos nessa! Nessa semana, confie mais na sua orientação espiritual, mesmo que a sua mente esteja cheia de dúvidas. Você pode estar sentindo como se você tivesse que fazer uma pausa forçada e que as coisas não estão caminhando muito bem do jeito que você gostaria. Pode haver uma sensação em que você está num campo de batalha interno. Pensamento demais, emoção misturada, decisões difíceis ou aquela impressão de estar suspenso, sem saber exatamente para onde você deve ir ou qual que é o próximo passo da sua vida. Mas essa pausa não é perda de tempo, ela tem um propósito na sua vida. O momento está pedindo mais devoção, ou seja, um pouquinho mais desse retorno ao seu próprio ser e à sua própria fé, para você conseguir se entregar aos seus objetivos e mudar a sua perspectiva. Vamos entender que nem tudo se resolve pela pressa ou pelo controle. Às vezes, aquele crescimento chega, aquele crescimento que você está esperando, quando você decide soltar e confiar um pouquinho mais, que existe uma orientação maior conduzindo o seu caminho. Aproveita e me conta aqui nos comentários. Você está vivendo alguma situação em que precisa ter um pouquinho mais de paciência ou precisa mudar um pouco a perspectiva de como você observa essas situações? Pessoas também entram nisso, tá? Existe também um chamado para agir um pouquinho mais com a sua própria alma do que com o ego. Então, menos reatividade e um pouquinho mais de respiração. O que isso significa? Significa olhar um pouquinho mais para dentro de você, para suas escolhas e se perguntar: isso está vindo do medo que eu estou sentindo ou está vindo do amor que eu estou sentindo? Quando você começa a escolher com consciência, pensando inclusive no seu próprio bem-estar, mas também das pessoas que estão ao seu redor, algo dentro de você começa a se alinhar. E é aí que as coisas começam a mudar de forma na sua própria vida. Então é importante a gente ter essa introspecção, essa observação, para a gente começar a mudar as nossas atitudes e, em consequência, o nosso mundo ao redor ele também começa a se modificar. Essa semana, então, pode te trazer uma sensação de estar revendo valores. Então, aquela opinião, novamente, que você tinha antes sobre alguma situação, ela ainda está mudando, ela ainda está em lapidação. Até porque essas grandes mudanças, elas não são feitas de um dia para a noite, elas demandam tempo. E esse chamado, ele está acontecendo de uma forma geral. Por isso, inclusive, que eu estou dividindo essas mensagens com vocês, que é para a gente conseguir compartilhar e entender que tudo isso que a gente está sentindo não é só com a gente e que a gente pode se apoiar. Por mais que pareça um momento mais introspectivo sobre algumas situações, vamos entender que essa introspecção ela está fazendo uma grande mudança dentro do nosso ser e que isso vai refletir no futuro que a gente deseja para a nossa vida. Então não é só um realinhamento espiritual, é um realinhamento também intelectual, onde o nosso algoritmo interno, vamos dizer assim, aquela vozinha que a gente tem dentro da gente, começa a mudar a forma como ela se posiciona. Então ela começa a trazer um pouquinho mais de carinho consigo mesma, entendendo que tudo aquilo que você viveu vai mudar para você ter um futuro muito melhor. Então a vida está pedindo: para um pouquinho, continua a respiração, continua observando as coisas, porque esse realinhamento ele é muito importante para você se sentir melhor. Uma das coisas que é importante, por exemplo, e que a gente consegue ver muitas pessoas fazendo hoje, é cuidar do próprio corpo físico. Então, comece também uma atividade física, comece a cuidar do seu corpo, que vai auxiliar nesse silêncio intelectual dentro de você, na disciplina que você precisa para conduzir os outros planos da sua vida e começar a modificar esse algoritmo dentro de você para o mundo ao redor responder ao que você deseja. Quando você confia nesse processo, a confusão que você tem dentro de você, ela começa a se dissolver. As coisas começam a ficar um pouquinho mais claras com aquilo que você deseja e com aquilo que você acredita, e você se sente muito mais conectado com as pessoas e com o mundo ao redor, como se a sua vida valesse muito mais, como se você trouxesse mais validade própria, sem depender do outro, deixando seus medos de lado. Por isso, vamos entregar a nossa mente para essa mudança e trazer dentro da gente essa aceitação
para o nosso algoritmo interno começar a mudar a conversa que a gente tem, né, dentro do nosso pensamento e, em consequência, o mundo ao nosso redor também receber essa potência. Para a gente conseguir não se perder dentro dos sentimentos e contribuir para o mundo e para as pessoas que também estão precisando desse apoio, dessa outra visão de vida. Ame a sua luz.